Boa noite. Hoje, no programa Brasilianas.org, recebemos alunos que ocuparam escolas como forma de protesto contra o programa de reestruturação proposto pelo governo do estado de São Paulo. O movimento começou na cidade de Diadema, na região do ABC Paulista, e em poucos dias, cerca de 200 escolas já estavam ocupadas pelos jovens. Com a reorganização, o governador Geraldo Alckmin pretendia fechar 94 instituições e afetar a vida de cerca de 300 mil estudantes. Mas o projeto não foi bem recebido pela comunidade de alunos, que tomou a iniciativa de ocupar e protestar nas ruas como forma de contestar as mudanças. Com a pressão dos estudantes, o governo estadual voltou atrás e publicou nota no Diário Oficial, revogando o decreto de reestruturação escolar. Para falar do movimento e da vitória desses jovens, e por que escolher a ocupação como forma de protesto, recebemos hoje Nicole dos Santos Oliveira, que é estudante do terceiro ano médio da Escola Estadual José Lins do Rego, do Jardim Ângela, e Luana Nardi, aluna do primeiro ano médio da Escola Estadual Fernão Dias, do bairro de Pinheiros. E também contamos com a colaboração do jornalista Nelson Lim para selecionar perguntas enviadas pelos internautas. Lembrando que o programa é gravado e, portanto, as perguntas já foram encaminhadas e selecionadas no nosso site brasilianas.org. Então vamos tentar entender primeiro como que surgiu o movimento e como que ele se propagou. Luana, como é que vocês tiveram a informação dessa reorganização das escolas e como é que ocorreu essa movimentação? Então, já estava sendo informado por parte da diretoria da escola de que haveria mudança dos alunos de outros ciclos para outras escolas e receberíamos outros alunos do mesmo ciclo e no Colégio Fernão Dias iria permanecer o ensino médio. Então, com isso, nós fomos informados que haveria uma reunião na escola para dizer aos pais onde que os alunos iriam estudar no próximo ano, como iria funcionar. A ocupação ocorreu muito antes, né, dessa reunião, então acabou que não aconteceu. E em diversas escolas que não estavam ocupadas, já acabou tendo essa transferência de alunos para outras escolas, mesmo com esse decreto revogado. Ah, mesmo com o decreto revogado? Mesmo com o decreto revogado. E no caso da escola de vocês, para onde que ia ser o remanejamento dos alunos aí? Então, grande parte dos alunos iriam para a escola Godofredo Furtado, que é próxima ao Fernão, e os alunos do Godofredo, do ensino médio, iriam provavelmente descer para o Fernão. O Nicole, no caso de vocês, os alunos que teriam que mudar de escola, para onde que mudariam? Na verdade, no Lins, a gente não iria mudar de escola porque já ocorreu essa reorganização. Em 2012, a gente teve o último período de ensino fundamental 2 e agora ela é só ensino médio. Então, a gente ia estar recebendo as demandas de outras escolas que iriam estar fechando na região. Luana, e daí a informação sobre a ocupação veio por onde? Bom, fomos nós que organizamos. Nós estávamos já em ato desde o dia 6 de outubro e conforme os atos foram se tornando massivos e que nós não obtínhamos uma resposta, nós acabamos fazendo assembleias com alunos de fora, com alunos do Fernão, porque a gente viu que o Fernão estava em número muito grande. Então a gente sabia que a gente ia ocupar uma escola, mas no começo a gente pensou que fosse uma escola que iria ser fechada, só que como o Fernão estava bem organizado, a gente falou, não, vai ser o Fernão. E acabou que a gente teve um dia que a gente entrou na escola e ocupou e fez uma assembleia com os alunos que queriam participar ou votar se haveria ocupação, se não haveria ocupação. Mas só alunos da Fernão ou de outras escolas? Não, tem secundaristas em geral lá dentro. E daí vocês convocaram através do quê? Facebook? Na verdade, nós chegamos lá, fechamos e permitimos apenas a entrada de alunos. Os outros já ficaram sabendo e já foram para lá? Era dia de aula comum, entende? Então os alunos iriam para a aula, só que iriam para a ocupação, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Sim, mas os alunos da Fernão Dias. Sim. Mas e os das outras escolas? Das outras escolas foram sendo informados, né? Porque o movimento gera muita comunicação. Então acabou que eu não ainda tinha conhecimento de que a Diadema estava ocupada, eu fui saber muito depois. E acabou que começou esse movimento de ocupação muito massivo, que já foram mais de 300 escolas ocupadas. Luana, depois que começou esse movimento, como é que foi a conversa em casa? Como é que seus pais reagiram aí, viram essa... Não, a Nicole, desculpa, Nicole. Bom, no sábado que ocorreu o conflito lá dentro da escola, eu liguei pra minha mãe e falei pra ela o que estava acontecendo. Ela falou, você quer ir agora? Eu falei, não, mãe, tá de noite, não tem como eu ir agora. No dia seguinte, ela falou, é seu ideal, é sua verdade, você quer lutar por isso? Eu falei, mãe, é minha verdade. Ela falou, então vai. Olha só. Sua mãe também faz? Minha mãe é professora, então ela tá junto. Deu apoio total lá? Sim. E como é que foi a reação dos professores? Bom, a gente tem alguns professores que estão presentes em rodas de debate, em comissão,
mas são realmente bem poucos. A gente teve, assim, nós convocamos os professores e funcionários para uma reunião, inclusive, para ver como ficaria a situação, porém, a maioria não compareceu. No caso da sua escola também? Ocorreu a reunião que foi no sábado, dia 14, que seria a reunião do dia E, que tinha pais, alunos e professores. E no meio dessa reunião, a diretora achou que a gente estava lá ocupando, sendo que estava ocorrendo a reunião, e ela ligou para a polícia. Ligou para a polícia? Ligou para a polícia entrou Contra lá. os alunos dela? Contra os alunos dela, e não foi a primeira vez que ela não consegue lidar com os alunos, então ela liga para a polícia para estar resolvendo os casos internos. Que é um absurdo. Mas ligar para a polícia, uma diretora de escola, isso aí tem que... É a segunda vez que ela faz isso em menos de 6 meses. E ocorreu o conflito que os policiais queriam fechar o portão com os alunos lá dentro, e uma das nossas professoras tentou segurar o portão, que foi fechado sobre ela, e ela teve uma costela fraturada, um braço luxado e um pé torcido, junto com a agressão dos policiais, que foram 5 policiais que agrediram um outro professor que saiu de dentro da escola algemado. Algemado? Algemado, ele só estava tentando defender os alunos, só queria que o portão ficasse aberto para que não ocorresse nenhuma agressão contra nós. Esses PMs, eles são pais também? Vocês tentaram chamar a atenção deles para isso? Eles são pais, eles são da periferia e infelizmente eles não conseguem enxergar que eles são tão afetados quanto nós. Mas quando a professora foi atingida, o que vocês fizeram? Foi um momento de tumulto, tinha muitos alunos dentro da escola e ao mesmo tempo tinha muito policial. Os policiais não deixavam chegar perto. Então foi meio que uma confusão e cercaram a escola e não tinha como você sair ou entrar lá. E a diretora, o que ela fez depois de ter Ela provocado ficou trancada dentro da sala dela. Meu Deus do céu. Vocês chegaram depois disso a ter conversas com ela para... Ela se explicou? Não, colocar policial contra os alunos não tem. Não, Isso aí ela não quer diálogo, porque não tem como ela justificar isso. Pode pedir desculpa também, né? Nem desculpa. Luana, no caso da sua escola, como que você vê a sua escola de uma maneira geral? De uma maneira geral, enquanto a pedagogia estava funcionando normalmente, que a escola não estava ocupada, era uma escola muito rígida. Era quase que uma ditadura entre as paredes da escola. Então, nós não tínhamos voz. Diversos momentos que tentávamos fazer alguma mudança, diversas vezes éramos reprimidos dentro da escola, inclusive por uma questão de ter um conflito e acabar sendo advertidos. Então, foi uma surpresa assim, realmente muito grande ver que o Fernão foi a segunda escola ocupada da forma que funcionava a escola lá dentro. Lá no blog, de vez em quando, tempos atrás, quando se falava em reorganização de escola, tinha professores que se queixavam que os alunos hoje enfrentam muito eles e em alguns casos tem agressão também. Como é que é, em geral, a relação dos alunos com os professores? Como é que dos professores com os alunos? Bom, tem professores que acredito que se dão muito melhor, porém eu acho que o método de pedagogia que existe hoje é onde os alunos não têm vontade de estudar e os professores não têm vontade de ensinar, entende? Tá. Então a convivência fica realmente muito difícil e isso vai se dar de uma forma cada vez pior, com mais alunos em uma sala de aula, por exemplo. E vocês tentam argumentar sobre esses métodos? O que vocês propõem em relação a esses métodos de ensino? Bom, a nossa pauta inicial era a reorganização, porém nós temos ainda muitas pautas, né, para colocar em prática, para depor aí. Então, no caso, a gente teria menos alunos por sala, porque uma sala com 60 alunos... Quantos? 60, que poderia se tornar depois da reorganização. O professor termina a chamada, acabou a aula. Tá. Então, tem professor na minha escola, por exemplo, que usa microfone para dar aula. 60 alunos. Na sua escola, como é que é, Nicole? Lá a gente está em média entre 45 e 50 alunos por sala de aula, fora uma lista de espera que a gente tem para poder entrar na escola. Como é uma lista de espera? Tem uma lista que, para você entrar na escola, você tem que esperar e vai passando os anos e muitas vezes as pessoas concluem o ensino médio sem conseguir entrar lá. Então, antes da reorganização, já ocorre uma lista de espera. Às vezes tem que ir na Secretaria de Educação e falar, poxa, eu quero estudar. Aí fala, beleza, vamos te encaixar. Mas aí vai ser 45 alunos nessa sala, tudo bem? Tudo bem, pega a carteira de outra sala, pega a cadeira de outra sala. Nossa. Mas vem cá, essa reorganização, ela facilitaria a entrada de alunos ou vocês não viram virtude nela?
Com a reorganização iria dificultar ainda mais. Mais? Porque sem a reorganização a gente já tem uma lista de espera. Imagina se estiver fechando essas escolas. Tá. Tem uma escola muito próxima lá que vai ser fechada e os alunos vão ir para o Lins. Ah, tá. E a relação com os professores lá, como é que é? Porque hoje, vou pegar, lá no meu tempo, lá os professores tinham um conhecimento que os alunos não tinham. Hoje, com internet, tudo, digamos, os alunos têm outras formas de conhecimento. De que maneira que se dá esse relacionamento com os professores? Bom, tem uma divisão infeliz entre os professores. Alguns professores conseguem se adaptar, conseguem se comunicar com os alunos, outros se mantêm distantes, entram dentro de sala, tipo, reprime, não deixa o aluno se expressar e acha que essa talvez seria a melhor forma dele aprender, que seria ficar quieto e escutar. Só que nem sempre isso é a melhor forma, nunca isso é a melhor forma. Que um aluno que não tem direito de se expressar, como que ele vai aprender se ele só tem o direito de falar, ele não, só tem o direito de escutar, ele não pode falar. E vocês têm lá atividades culturais, teatro, música? Não, nenhuma. Não tem? Nenhuma. Nem teatro, nem música. O Grêmio da escola tentou organizar, só que a direção barrou. Barrou qualquer evento lá que a gente tentava fazer, era barrado. Ah, não pode, a gente não tem estrutura. Teve um tempo que as escolas abriam um fim de semana, aquilo lá melhorava um pouco o ambiente? Ou vocês não chegou a afetar, melhorar? Não chegava a melhorar, porque eles abriam um portão e deixava a escola aberta, só que não tinha nenhuma atividade, não tinha nenhum incentivo. Como que a comunidade vai ir para dentro da escola se não tem um convite? Olha só. Ô, Luana, na sua escola tem conselho de pais e alunos? Os pais se manifestam? Como é que é? Bom, no caso haveria essa reunião, né, do dia 14, Não, mas digo mas sem ser esse movimento. Então, tem reuniões a partir dos bimestres, como vou passando, mas é conselho, você vai com seu pai, eles falam suas notas Só e isso. é apenas isso. Quer dizer, não tem participação nos trabalhos, Não. na comunidade? E vocês têm casos de outras escolas em que há, digamos, uma abertura maior para os alunos? No caso, o que a gente tem conhecimento sobre as escolas é que não haja realmente, De uma maneira geral? de uma maneira geral. E como é que, depois disso, depois desses eventos, como é que você acha que vai ser a relação dos alunos com as ou os diretores das escolas? Vai melhorar, vai ter abertura ou vai ter ressentimento? Isso é uma questão muito complicada, porque tem muitos diretores que eles vão querer, de alguma forma, punir os participantes da ocupação. No caso, a gente não sabe realmente como vai se dar essa convivência depois, mas eu acho muito provável que os alunos comecem a ter mais participação, comecem realmente a questionar o porquê das coisas. E já tem aí professor perguntando como é que ele vai ter condição de dar aula pra gente agora, entende? Então, ficou uma coisa assim realmente muito legal. Nicole, uma coisa que a gente viu em alguns documentários aí rápidos que passaram na internet, em algumas escolas, alunos abrindo portinhas lá, cheio de material estragando. De uma maneira geral, como é que ocorre essa questão da maneira da escola administrar o material didático, o material pedagógico dela? Isso a gente descobriu recentemente com a ocupação, que a gente estava ciente que tinha um estoque dentro da escola. Só que a gente descobriu que dentro desse estoque tinha outro estoque, que tinha materiais que o governo realmente mandou, só que a direção não estava repassando para a gente. A gente tinha projetos e a gente falava, a gente precisa de TNT. Aí falava, não tem TNT, vocês têm? É um pano que usa para cobrir as salas. Ah, tá bom. Tá bom. Aí a gente falou, vocês têm que comprar TNT, e a gente foi comprando. E com a ocupação a gente abriu lá e tinha tipo de 3 a 4 rolos de TNT. Ah, aquilo é para escurecer a sala? Sim. Ah. E outro fato que a gente percebeu era em relação à comida. No cardápio da escola, a gente deu uma olhada lá e tava tipo segunda, terça, e quarta e quinta, se eu não me engano, tava tipo arroz, feijão e almôndega. E sexta era tipo frango, arroz e feijão. E a gente entrou lá, tinha tipo macarrão integral, massa de torta, massa de bolo no estoque. E todas estavam datadas para vencer agora em janeiro e em fevereiro, que é período de férias. Então os funcionários iriam acabar levando esses produtos para casa, porque não estava sendo repassado para a gente. E daí, quando vocês pegaram essas informações? A gente está registrando tudo para depois estar catalogando e estar passando para a comunidade. Tá. Luana, uma coisa que foi fantástico aí da parte de vocês, eu não sei como é que foi planejado, se foi espontâneo, foi essa questão de filmar, de limpar a escola, tratar a escola como uma coisa pessoal mesmo de vocês,
com respeito e tudo, e registrar aquilo para evitar manipulação futura. Vocês já tinham receio de que pudesse ter invasão, interferência de pessoas estranhas à escola? Então, nós, no caso, estávamos filmando o tempo todo tudo o que estava acontecendo. Principalmente quando caiu aquela reintegração de posse, antes mesmo de ser revogada, nós tínhamos como filmar tudo dentro e mostrar para fora que não era, porque nós tínhamos muito receio de policial entrar, de comunidade entrar, alguma coisa acontecer e cair a culpa. O receio de policial entrar e quebrar? Sim, de policial. É um receio concreto, efetivamente. O receio concreto é policial, porque sabe como é, né? Sei. Então, mas nós estamos tentando ao máximo registrar tudo o que está acontecendo. Aquela escola que entraram os vândalos lá e quebraram tudo, a polícia militar já descobriu quem foi? No caso, há boatos de que foram policiais da Paisana. Eu tenho quase certeza, mas tenho eles quase não deram nem satisfação, nem... Não. Mas aquela questão, acho que eles não vão investigar algo que seria contra eles, né? Até por cinismo, assim, deveria... Bom, vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Nelson Lin. Lembrando que o programa foi gravado e, portanto, as perguntas já enviadas ao nosso site brasileiras.org. Nelson. Bom, Nassif, o internauta Cid Clay Gondim dos Santos, de Itapiúna, Ceará, faz a seguinte pergunta. Como fica quando tudo isso passar, quando passarem as ocupações? Qual a lição que vocês tiveram em relação à forma de lidar com a escola? Então, nós tratamos a escola de uma forma, assim, completamente o nosso método. Nós estamos tendo aulas públicas das quais nós selecionamos, nós estamos aprendendo. Isso que nós estamos vivendo, acho que não valeria 4 anos de uma universidade, entende? Porque o tempo todo a gente tem que estar fazendo alguma coisa e discutindo política, social, então é uma aula, assim, enorme e mais pra frente eu acho que isso só vai aumentando, sabe? Vai mudar a cabeça dos professores? Acredito que sim, eu espero, pelo menos. Como é que você vê, Nicole? Acho que os professores vão dar mais crédito pra gente, porque, assim, em relação aos alunos que estão na ocupação, 90% dos alunos que estão na ocupação do Lins eram os alunos -4, eram categorizados como depravados. Então, na verdade, esses alunos não eram os depravados, esses alunos eram os que não se encaixavam no método de ensino, que não conseguia lidar com sentar atrás do outro, com copiar, era o que queria ir para a prática, que queria viver a política, que queria olhar nos olhos do outro, que queria ser cidadão e enxergar onde que você está agindo, ver os efeitos. Que fantástico. Você sabe que eu fui um aluno péssimo. E um dia eu fui num debate aí com um desses executivos que contratam, e eles dando um perfil do aluno do futuro, era tudo que a gente tentava ser lá atrás, e era coibido, mas estou falando de 40, 50 anos atrás, até hoje, repete isso. A iniciativa é coibida lá, a criatividade é coibida, e justamente os que eram mais coibidos são os que foram mais responsáveis, lá é isso que você está falando. Exatamente, os que eram, porque lá nos eventos culturais, nos passeios que tinha dentro da escola, não podia levar, tipo, uma sala toda. Então, era selecionado alguns alunos, e eles selecionavam, tipo, os que tiravam entre 9 e 10. E não eram esses necessariamente os que precisavam de cultura, os que precisavam enxergar a arte e o mundo afora, fora da periferia. Os que precisavam eram os 5, eram os 4, eram os 3, que agora estão tendo oportunidade de lidar com isso, de agir, de pôr a mão na prática e falar, é isso que eu quero, é isso que eu estou fazendo, eu estou mudando o rumo dessa história. Vamos para o primeiro intervalo, brasileiras.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasileiras.org, que recebe hoje estudantes que ocuparam escolas em protesto aí contra o programa de reestruturação proposto pelo governo de São Paulo. Vamos tentar ver, continuando a conversa, agora nós estamos aqui também com o Guilherme Botelho, que está entrando aqui no segundo bloco. Como é que era a organização desse comando? De que maneira que surgiu o comando e como que se estruturou? O comando ele é dividido assim. Escolhemos uma escola que ainda está ocupada, a gente chama representantes das escolas. Quando você fala escolhemos, quem? Escolhemos votado em assembleia, no voto popular da assembleia nas escolas. Tá. Escolhemos uma assembleia, contactamos o pessoal daquela escola e a gente marca um dia, um horário para fazer uma reunião, no caso o comando das escolas ocupadas, para que seja decidido tudo em pauta, né? Tudo
em unidade, até porque a reorganização, que era uma coisa imposta pelo governo, vai afetar a rede pública estadual como um todo, e não somente as unidades individualmente. Vocês pegaram esse modelo de organização, ou se espelharam em algum movimento no Chile, alguma coisa assim? Pode falar? A revolução. Revolução? A revolta dos pinguins. A revolta dos Isso. pinguins que ocorreu no Chile. Então, em primeiro momento, foi até traduzida a cartilha deles de como ocupar uma escola. Então, foi extremamente espelhado e a gente espera que, não como eles que ocuparam 3, 4 vezes as escolas para conseguir chegar ao ponto que eles queriam, a gente não precise que nessa primeira vez a gente consiga alcançar os pontos. Mas tinha todos aqueles pontos de limpar a escola, de filmar para evitar a infiltração. Inclusive, a gente, acho que em todas as escolas foi assim, a gente se divide em comissões, comissão de imprensa, comissão de organização, limpeza, cozinha, para que assim nenhuma pessoa fique sobrecarregada e todas se dividam e se sintam igualmente envolvidas no nosso projeto da ocupação da escola. E, cara, e havia já essa... Eu tinha perguntado no bloco anterior para as duas moças, já havia essa suspeita de que a polícia poderia infiltrar lá, ou alguém de fora vandalizar para colocar a culpa em vocês? Ah, sim. Isso aí estava na cartilha do chileno ainda? Há sempre a possibilidade, né? Até porque o nosso movimento gerou uma grande revolta no começo. Não só no começo, como se estendeu com uma grande revolta por parte de pais revoltados, alunos também, parte da comunidade revoltada. Inclusive, na minha escola teve um caso onde eu estava dando uma entrevista ali na porta e a gente sempre mantinha o portão fechado, né? Até por questão de segurança. Aí eu falei para fecharem, só que aí chegou um policial civil e entrou, invadiu a escola. Um policial civil? Um policial civil invadiu. Quer dizer, se diz policial civil, porque eu pedi a identificação, perguntei o nome dele, ele se negou a dar. Rodou ali a escola parte do pátio, o corredor das salas e saiu, foi embora. E como é que a direção da escola se comportou nesse episódio? A sua escola é... A minha escola é o Oscavo de Paulo e Silva, em Santo André. Santo André. Foi a segunda escola ocupada de Santo André. E a direção ela tem que se portar de uma forma bem imparcial quanto a isso. Eu discordo, vejo o lado dela, a postura que ela tem que tomar, mas discordo dessa postura por conta de que ela é um cargo indicado por parte do governo, né? Então ela tem que... Ela segue recomendações, segue ordens. Todas as escolas são indicações. Mas por parte de... depois que a gente conseguiu fazer essa ocupação, o movimento, ela se mostrou totalmente contra. Totalmente contra. Contra o movimento? Contra o movimento, chamando pais a todo momento para ir lá na porta para tentar desmobilizar, tentar tirar a gente lá de dentro. Só que isso aí foi até de uma maneira muito boa pra gente, porque ela conseguiu fazer o que a gente não conseguia, que era trazer pais lá para dentro da escola. Tá. E a gente conseguiu falar com eles, porque sempre que a gente chamava, convocava, eles não vinham. Só que a direção chamando, eles vinham, a gente abria um espaço no discurso dela e falava a nossa parte. E aí 90% dos pais que compareciam para, em primeiro momento, tentar desmobilizar, vinham para o nosso lado. E então foi um ganho qual é o argumento totalmente de vocês positivo para os pais? A gente mostrava para os pais que a gente não quer em nenhum momento prejudicar os filhos deles, que a gente está lutando por uma educação de qualidade para que não haja essa proposta de reorganização, para que as salas não sejam fechadas, para que a gente não seja transferido para uma escola onde já tem sua capacidade máxima do módulo e para que o ensino não fique sucateado mais do que já é, porque se o professor tem dificuldade com 30, 35 alunos em cada sala, com 50, 60, que era o que aconteceria, embora seja negado todas as vezes, até nos comerciais do governo, mostra que não haveria superlotação, e haveria sim, o professor não teria uma condição alguma. Mas onde vocês têm essa convicção de que haveria superlotação? Assim, temos, acho que um estudo de raciocínio lógico. Por exemplo, temos 20 salas. Fechou? Dessas 20 salas, vão se fechar 10. Os alunos dessas 10 terão que ir para essas outras 10 restantes. Logo, se superlotará. Tá certo, plenamente lógico. Luana, como é que os alunos, de uma maneira geral, entendem a importância da escola? Já tem uma convicção do seminário que a escola é o futuro de vocês, que quanto melhor a escola, melhor se pode vislumbrar mais à frente. Tem essa convicção de parte de todos os alunos ou ainda não? A convicção é de que a escola é um patrimônio nosso, somos nós que utilizamos, então nós temos que mantê-la em ordem, funcionando, não da forma que eles querem impor a nós, mas da forma que nós estamos propondo dessa nova forma. Eu acredito que esteja realmente muito melhor e por isso está se criando um certo carinho muito grande com a escola. Nicole, alguns dos vídeos que passaram, acho que não sei se é de vocês mesmos filmando lá, tinha uma escola em péssimo estado aí, daí vocês começam a limpar, a varrer. Por que esse descaso? Como que surge esse descaso? Quem é que tinha que definir o padrão aí de cuidar da escola? Em relação à limpeza da escola, o serviço é terceirizado.
Então, é uma série de fatores. Às vezes não tem funcionário suficiente para estar limpando e não tem esse carinho que a gente tem para eles, tipo um emprego. Vou lá, vou fazer de qualquer jeito e vou voltar para casa. E a gente estando dentro da escola ocupada tem todo um carinho. Não, vamos deixar bonitinho, vamos deixar limpo, vamos limpar o jardim, vamos plantar uma árvore, 2 árvores, que aqui é o nosso lugar. É um lugar de todos, então vamos deixar o mais agradável possível. E você acha que agora, passando esse movimento, vai ter essa compreensão da parte da diretoria? Vai ter instâncias, tem jeito de recuar esse movimento? Ou vai ter um pacto com a diretoria para aceitar esse protagonismo de vocês? O impacto vai ter sim e a gente vai continuar mobilizados, porque agora que a gente meio que se deu conta que a escola é realmente nossa e que a gente pode sim pegar e regar uma planta, tirar o lixo. Então, eu até estava conversando com alguns colegas que vai ser difícil depois voltar para a escola e passar por um lixo, ver o lixo cheio e a gente não ir lá e tirar o saco de lixo e pôr para fora. Ou ver um prato sujo e não ir lavar o prato. Ô Guilherme, a Nicole estava contando aí que quando começou a movimentação, os alunos mais participativos, com mais empenho, mais carinho pela escola, eram aqueles que tinham notas baixas justamente por não se enquadrar ao padrão convencional de escola. Como é que foi na sua? Na minha escola, eu sou o presidente do Grêmio lá do Oscavo. Aí no dia 4 de outubro, se não me engano, foi o dia que a gente foi notificado de que não haveria mais o período noturno, consequentemente o médio, só tem o médio lá no noturno. E aí a gente começou a fazer uns atos na rua, fizemos 2 atos assim na mesma semana, um na quarta e um na sexta, debaixo de chuva forte. Aí depois eu comecei, depois de acho que um tempo, surgiu aquela notícia das escolas ocupadas. A primeira foi o Diadema, a segunda o Fernão. E aí a gente começou a pensar na nossa escola, será que a gente faz isso aqui? Será que vai dar certo? Como é que o povo vai reagir? Será que vai ter apoio? Vai ter mobilização? E a gente começou a passar nas salas para pegar um povo que a gente sabe que é de confiança, que compareceu nos atos e tal, gente que é de luta, e chamando 5, 6 alunos por sala. E aí 5, 6 alunos também que chamaram mais alunos de confiança e inclusive tinha alguns alunos que também não têm um desempenho tão alto na escola, porque, na minha opinião, o governo ele só vê um método só um modo de inteligência, que é aquele de dissertar em prova. O aluno tem que decorar, tem que comparecer às aulas, decorar aquilo que o professor passa. Uma coisa que também o professor não tem é a liberdade de passar o conteúdo que ele julga ser necessário para aquele tipo de aluno, para que cada um tenha o seu melhor desempenho. E aí o aluno acaba sendo obrigado a decorar aquilo e dissertar na prova. É o único método de inteligência que o governo vê. Não vê mais nenhum outro. E tem, eu te perguntei também para as duas moças, e vocês dentro do Grêmio, lá vocês têm iniciativas culturais, coisas assim? Sim. Lá na minha escola, eu sempre concorri ao Grêmio e esse ano foi a segunda vez que eu ganhei. E fui bem mais ativo nesse ano, até porque agora eu sou mais velho e tal, entendo um pouco mais as coisas. E a gente tem vários projetos culturais, a gente faz sarau na escola toda quarta, também tem batalha de rap toda quinta. A gente também faz o jornal da escola, a gente tem um mural de informações e divulgações para colocar os eventos pela cidade e tal, os eventos mais acessíveis, mais perto e também de baixo preço, baixo custo. E como é que é a relação com a diretoria? Então, antes do movimento a relação era boa. Agora, depois do movimento, inclusive uma das nossas pautas para reivindicações depois da desocupação é de que nenhum envolvido sofrerá represália por parte da direção, corpo docente ou outros alunos. Você acha que tem risco? Eu acho que tem risco, muito grande. Muito grande. De ficarem marcados, taxados como o povo que tirou as aulas dos alunos, vândalo, vagabundo que estava ocupando a escola para fazer baderna. Mas a sua família, como é que foi quando você colocou para os seus pais lá que ia ter esse tiroteio aí? Então, minha mãe, meus pais, os dois no geral, sempre apoiavam muito. Eu, inclusive, já fui em outros movimentos e tal, protestos de rua, e eles apoiavam, até iam comigo. Aí, quando eu disse que a gente ia ocupar a escola e que eu era um dos que estava lá na representação, tal, na linha de frente, eles ficaram meio inseguros quanto a isso por causa da integridade física, né, que a gente tá lá sendo exposto. Mas, de um modo geral, eles apoiaram bastante por estar sendo um movimento de luta, um grande movimento de cidadania protagonizado pelos alunos. Luana, como é que você acha que pode mudar isso? Porque, veja bem, se a gente tivesse um ambiente de educadores, efetivamente, essa participação de vocês seria o ponto de partida aí para uma revolução educacional, efetivamente. Porque você conseguir adesão de aluno não tem coisa melhor para o educador, né? Mas como que seria, digamos, em termos práticos, para vocês tentarem mudar um pouco esse estilo de aprendizagem?
Então, em todo momento que as escolas estão ocupadas, como somos nós que organizamos as aulas e selecionamos, é a nossa pedagogia. Vocês organizaram aulas? Sim, organizamos E quem davam as aulas? Professores voluntários, ou até mesmo já foi um advogado dar aula pra gente, de direito, enfim. Então, são assuntos que nós nos interessamos e não é uma aula monótona onde o professor fala e a gente Que tipo de escuta. assunto que vocês se interessaram? Olha, a aula, não posso dar um exemplo, a aula que eu achei mais interessante foi uma aula de cárcere em massa. De cárcere em massa, que é a população carcerária, o crescimento. Tá. Então, são aulas realmente que estão lá, que nós estamos interessados e que nós temos participação. A todo momento, não é uma aula onde nós ficamos parados escutando, é uma aula onde nós tentamos questionar o porquê e a nossa forma de entendimento tem sido, assim, exageradamente maior, entende? Nicole, como é que é, em geral, digamos, a preocupação dos seus colegas, de vocês? Quais são os temas que mexem com vocês nas aulas? Nas aulas? Para as aulas. Mas digamos o seguinte, calma. ela falou num conjunto de aulas, de temas aí que chamaram pessoas de fora para... Em geral, o que chama a atenção de vocês nas conversas? Que tema da atualidade, ou da região, ou do bairro, de música? O que chama a atenção de vocês? Dentro da escola, nessas aulas voluntárias, a gente tentou levar para dentro da escola algo que a gente estava sendo barrado, que era em relação ao feminismo. Tipo, Feminismo? feminismo, a gente teve uma participação horrível dos meninos machistas dentro da escola e a gente queria estar levando isso para estar desconstruindo toda essa visão que o pessoal tinha da mulher. Então a gente conseguiu levar o feminismo para dentro da escola, fizemos uma roda de debate e eu pude ver os meus colegas machistas mudando de posição, enxergando a mulher e para mim já valeu a pena. Mas isso só agora? Lá. Só agora, E infelizmente. E antes? Antes a gente conseguiu organizar uma intervenção dentro da escola feminista, mas foi meio que segurada pela direção. Vocês podem se manifestar, mas calma, só pode na hora do intervalo. Só pode 5 minutos, 10 minutos. Vamos a outra pergunta selecionada pelo jornalista Nelson Lee. Lembrando que o programa é gravado, portanto as perguntas já foram enviadas através do nosso site brasilianas.org. Bom, Nassif, o internauta João Marcos Serrano, de Vitória, Espírito Santo, faz a seguinte pergunta. Durante as manifestações deflagradas pelos estudantes secundaristas, restou ao governo de São Paulo dizer que os atos de ocupação se deram por influência política, por certo se referindo a partidos e movimentos ditos de esquerda. Como vocês veem e interpretam essas declarações? Guilherme. Assim, os movimentos são movimentos secundaristas, o movimento secundarista em si, que a gente criou, protagonizado pelos alunos. É óbvio que tem partidos da oposição ao PSDB que dão apoio. Só que é um movimento liderado por entidades secundaristas, por estudantes próprios. Não tem nenhuma influência, uma pessoa de um partido que chega lá impondo, igual o governo está fazendo com a gente com essa proposta da reorganização. Vão para auxiliar pessoas, eu conheço mesmo pessoas de partidos que auxiliaram a gente, levando doações, ajudando na parte jurídica, arrumaram advogados para que a gente possa... a gente teve algumas audiências em Santo André que necessitou do apoio deles, só que o movimento totalmente protagonizado pelos estudantes. Vamos para o segundo intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que recebe hoje alunos que ocuparam escolas aqui em São Paulo em protesto ao programa de reestruturação proposto pelo governo do Estado. Nesse último bloco aqui, vamos tentar entender um pouquinho como que vocês veem politicamente o país, os partidos políticos. Você falou, Guilherme, a gente estava comentando esse negócio, essa tentativa de partidarizar ou de imputar uma partidarização ao movimento, você falou que não. Como que vocês veem os partidos políticos hoje em dia? Os partidos políticos como um todo ou nessa parte da... A política, de uma maneira geral, é a maneira que eles representam hoje os cidadãos. Vocês estão satisfeitos com esse quadro? Eu não sou muito engajado na política partidária, só que eu vejo uma negação à política partidária, uma negação no nosso sistema de democracia, até porque na maioria dos países do mundo o sistema
presidência da República, na democracia. Então, negar a política partidária é negar o nosso sistema. Tá. E eu vejo vários partidos onde eu não concordo com quase nenhuma das ideologias base dele, mas também vejo partidos que são mais coerentes, onde eu vejo que poderia até me representar por alguns ideais que eles lutam, que são parecidos com os meus. E acredito que alguns me representam, sim. Tá vendo? Ô, Nicole, você falou essa questão do feminismo aí. Você tem um conjunto de bandeiras aí que modernas hoje. A intolerância, como é que os seus colegas trabalham a questão da intolerância? Você falou da intolerância do machista em relação às meninas aí, mas tem outros tipos de intolerância aí na sua escola? Sim, como em qualquer ambiente público, rola intolerância em relação à religião, em relação étnica ou em qualquer outra coisa. E assim, um fato é as aulas de sociologia que vêm ajudando a gente a estar desconstruindo isso. Então, o nosso foco agora é desconstruir tudo que já foi construído de uma forma infeliz, de uma forma que acaba danificando na evolução do outro. Agora, com todos os defeitos, digamos, as escolas hoje elas são um centro de resistência contra a intolerância ou não? Em alguns aspectos, sim, mas a escola já é resistência. A escola na periferia é mais resistência ainda. Então, felizmente, a gente tem tentado segurar e resistir e manter, né? Luana, você que é em Pinheiros, você sente diferença, digamos, entre as bandeiras que vocês têm aqui na Fernão Dias e dos colegas de escolas mais de periferia? Porque a periferia, ela enfrenta esse processo de violência, de genocídio que ocorre hoje aí com as pessoas mais pobres e negras e tudo. Na verdade, nós temos muito medo, né? Porque o Fernão, por ser uma região mais centralizada, até que é uma região bem protegida. Então, nós realmente temos muito medo e ficamos muito aflitos com medo de acontecer alguma coisa, que nem houveram escolas onde realmente alunos invadiram a ocupação armados para retirar os ocupantes. Alunos? Alunos. Então, não é questão, mas temos a questão dos alunos, de quem não apoia, que nós temos medo em uma questão mais distante, assim, do centro, principalmente também com a própria polícia, porque nós temos realmente muito medo, porque para implantar a droga e falar que aconteceu o tráfico e apagar um estudante também é muito fácil para eles. E a confiança na polícia? A confiança zero. nunca mais. E você, como é que vê essa questão da intolerância nas escolas? Por parte do Dos nosso alunos. movimento? De uma maneira geral, a escola é um centro de resistência contra a intolerância ou também tem muita intolerância entre os alunos? Eu tenho muita intolerância dentro dos alunos. Tem mais intolerância, inclusive, do que a escola ser um centro de resistência contra a intolerância. Muitos alunos veem, por exemplo, o movimento feminista, vem com maus olhos, sempre denegrindo a imagem da mulher. Também tem o mesmo que ela citou, sempre vai haver, não deveria, mas sempre tem casos de intolerância quanto à sua cultura, quanto à sua etnia, quanto à sua orientação sexual. Sempre há isso tudo. Vou falar também um pouco sobre a parte que você citou da periferia. Tem uma escola que foi a terceira escola do estado a ser ocupada, a primeira de Santo André é o Valdomiro Silveira, que foi uma das escolas de Santo André, pelo menos foi a única que sofreu a reintegração de posse. O oficial de justiça batendo lá na porta pedindo a reintegração. Mas a gente ganhou essa causa lá no fórum. Assim, o Valdomiro Silveira fica num bairro muito, muito, muito periférico. E perto dele tem outras escolas que também... Ali é uma região que existem várias favelas. Valdomiro, Nelson Pisotti e Branca Leone. Valdomiro e Nelson Pisotti são favelas diferentes, onde a população tem grandes embates uma contra a outra. E ambas fechariam e seriam obrigadas a se locomover para uma outra escola, que é o Branca Leone. Então aí é uma coisa que não aparece no papel, não aparece nas estatísticas, mas que mexe por inteiro na integridade física dos alunos. Colocar essas duas escolas uma contra a outra dentro de um outro ambiente, haveria, eu vou falar agora sério, haveria várias mortes nessa região. Mas que coisa, essa insensibilidade do gestor. Uma vez fizeram um programa de qualidade numa emissora de televisão e chegaram à conclusão que para economizar, o Jornal das 11 tinha que fechar às 6 da tarde. Ou seja, é mais ou menos isso. Se você não analisa as circunstâncias específicas aí, você acaba
E esses argumentos vocês não tinham para quem levar antes da ocupação? Antes da ocupação não, a gente não tinha como, só que foi um dos argumentos usados justamente quando a gente foi debater isso no fórum, quando chamaram alguns representantes de escola, junto com representantes das entidades secundaristas. Teve um debate no fórum? Teve, a gente teve uma audiência. Na frente do juiz? Na frente do juiz da vara, teve para decidir sobre a reintegração de posse. Tá. Para ver se fazer um acordo, para ver se haveria alguma possibilidade de desocupação voluntária, ou se a gente ia resistir até o Geraldo recuar. E a gente ganhou, não houve a reintegração, até porque os desembargadores recusaram o pedido de reintegração de posse do Geraldo. E a gente conseguiu ganhar essa batalha aí. E foi na base do argumento? Foi na base do argumento. A gente levou uma folha cheia de pautas, que foi também votada em assembleia, os alunos colocaram, e a gente ia redigindo, e levamos isso para o juiz. E a gente conseguiu. E o outro lado, o que alegava? Então, o outro lado propôs uma proposta que era... Porque assim, quando a gente faz um acordo, eu quero A, você quer B. A gente nunca vai conseguir exatamente o que a gente quer. Vamos chegar num denominador comum que será o C. Onde nenhum sai ganhando, nenhum sai perdendo, todos saem mais ou menos com a mesma porcentagem de ganho. Aí, só que nessa aí só eles ganhariam. A dirigente de ensino de Santo André propôs assim: vocês desocupam a escola e depois eu abro a minha agenda para vocês para marcarem mais reuniões. Aí chegou até a ser cômico essa proposta que ela fez pra gente. Aí também proporam uma ocupação parcial, onde a gente permaneceria dentro da escola, só que abriria a escola para para continuar o período letivo. Toda a força, e aí perde o caráter de ocupação. Agora vocês, depois que o governador recuou, vocês recuaram da ocupação. Qual foi a visão? Assim, ao meu ver, a gente, primeiramente, era ir contra a reorganização. A reorganização ela tem que ocorrer, só que não dessa forma que foi imposta. Uma decisão unilateral que veio de cima, sem contactar ninguém da comunidade escolar, alunos, pais, corpo docente, comunidade. Inclusive é direito nosso, constitucional e também do ECA, de que todas as propostas pedagógicas têm que passar pela nossa elaboração e tudo isso. Vocês estão com uma visão completa aí, impressionante. De onde que vem essa... Vocês têm escolas que têm um ensino convencional. De onde que vem esse conjunto de informações? Então, acho que esse conjunto de informações veio justamente desse movimento, onde a gente começou a estudar bastante quanto a isso, a parte jurídica, até porque no começo a gente estava meio a Deus dará, assim, e a gente começou a pesquisar, até para quando chegarem, até para correr o risco de reintegração, a gente ter contra-argumentos para apresentar. E ao meu ver, essa parte do governo recuar, o governo foi obrigado a recuar, inclusive nesses 20 e tantos anos de mandato do PSDB, é a primeira vez que ele recua, a segunda, na verdade, porque teve aquele movimento do impeachment do Collor, e agora o Geraldo foi obrigado a recuar por conta da nossa pressão, da nossa visibilidade e tal, do nosso movimento. Luana, quando vocês têm assembleias assim, vocês têm aqueles que são contra a Assembleia e aqueles que tentam radicalizar também. Como é que vocês conseguiram manter, digamos assim, esse meio termo aí de maturidade, sem radicalização? Havia muitos incendiários também, né, nessas reuniões? Ou, de uma maneira geral, esse bom senso prevaleceu? De uma maneira geral, tudo é decidido em uma democracia com votação. Então, no caso, a opinião da maioria é acatada, independente do que seja. As discussões, Nicole, na sua escola, como é que foram? Havia vários grupos de opinião em relação à ocupação, pessoal que era contra, pessoal que queria radicalizar mais. Como é que foi essa discussão? Acho que, na verdade, é mostrar os pontos, o porquê que está lá, que acho que chega em um consenso. Se você mostra o porquê que você está lá, onde você quer chegar. E como a Luana disse, tudo é colocado em pauta e levado em assembleia. Quem perde, acata a maioria? Acata, é extremamente compreensível, porque se a gente está lá, a gente sabe aonde a gente quer chegar e a gente tem que escolher os melhores caminhos. Bom, vamos a outra pergunta selecionada aí dos nossos telespectadores, internautas pelo jornalista Nelson Lim. Bom, a internauta Eugênia Fafa de São Paulo faz a seguinte pergunta: como pretendem superar a mídia tendenciosa que apoia incondicionalmente o governo e as truculências policiais, aguardando o momento de contra-atacar e manter a proposta de reorganização? Vocês acreditam que a luta de vocês ainda não está vitoriosa? Que pode haver esse contra-ataque? Eu acredito que a nossa luta foi vitoriosa, sim. A gente ganhou essa parte da batalha.
E em 2016 vai ser debatido como deveria ter sido em 2015, não essa coisa imposta. Só que, caso ele queira implantar isso de novo, até porque o decreto que ele assinou, ele fica bem implícito as informações, até para deixar brechas para caso ele queira implantar. A gente tem uma arma muito forte que é essa, ocupar a escola de novo. Só uma coisa, quando houve aquela depredação de uma das escolas aí, tudo, quem conhece o mecanismo viu que foi armado mesmo. Como é que vocês sentiram a reação? Teve alguma eficácia aquilo, não? Para enfraquecer o movimento? Ah, sim, é uma coisa forjada, né? Foi. Totalmente forjada para que o movimento enfraqueça, para que taxem a gente como o pessoal lá fora taxa, como a própria polícia. Mas e por que alguns... que não pegou? Por que não pegou? Porque vocês filmaram antes? Então, acho que foi por causa mesmo das filmagens que a gente conseguiu ver, que não foi uma coisa dos alunos, foi uma coisa totalmente manipulada e forjada para que o nosso movimento enfraqueça. E vocês tentaram, através dos advogados que apoiam, fazer uma denúncia para a Polícia Civil, alguma coisa assim? Não. Teve uma escola, inclusive, antes da desocupação em Santo André, o Galeão Carvalhal. É um grupo, não sei se foi de alunos ou se pessoas de fora, entraram armados lá e também quebraram grande parte do patrimônio escolar. Podia ser alunos também? Então, é que eu não estava no dia lá, eu acompanhei bastante essa ocupação, só que nesse dia eu não fui. E ainda não tenho a informação se são alunos ou pessoas de fora. Agora, Luana, vocês têm um sistema de troca de informação para saber tudo o que está acontecendo? No caso, esse comando das escolas ocupadas seria a reunião onde as diversas escolas se reúnem para discutir em comum. Mas vocês colocam essas informações na internet? Sim, nós temos algumas páginas onde são informados, inclusive em eventos. Porém, realmente a grande informação é dada por forma das reuniões de todas as escolas. Não todas, mas a grande parte. Tá. E hoje, qual que é o balanço que se tem hoje do movimento? Vocês têm uma ideia de quantas escolas continuam ocupadas? Não tenho uma ideia precisamente de quantas estão ocupadas, só que parte delas já desocupou. E também grande parte continua ocupada, inclusive a delas duas estão. Que foi uma decisão do comando, que as escolas que se sentissem acuadas, tipo, se tiver risco de integridade física, se não estiver conseguindo se manter, se tiver ameaças, desocupa e fortalece as que ainda estão ocupadas. Mas no caso da escola de vocês, porque, por exemplo, a gente vendo de fora, se o governo recua, não pode continuar a radicalização. Tem que recuar também, se ele volta a radicalizar, vocês radicalizam. Mas por que algumas escolas mantêm... Aí é por conta do conflito com a direção? Tem esse ponto do conflito com a direção e outro ponto é porque a gente não tem segurança ainda para estar desocupando todas as escolas. A gente não tem nada assinado que quando a gente sair dali não vai haver perseguição política ou pessoal. Então é por questão de segurança a gente está mantendo. Agora, de alguma maneira, vocês estão estabelecendo formas de informação para alertar a opinião pública se houver essas perseguições, não? Acho que a gente ainda não está com todo esse elo aí com parte da opinião pública. Só que, ao meu ver, manter as ocupações, pelo menos na minha escola, que foi desocupada, depois um outro grupo reocupou, manter a ocupação depois que o governo recuou e que a gente tem um ano inteiro pela frente para apresentar os nossos argumentos, é perder grande parte da opinião pública. Pais, alunos, comunidade, todo mundo que apoiava pode se voltar contra a gente, pode ser também um tiro no nosso pé. Manter. Mas essa posição, o comando ele está entendendo essa posição também? Não, é que existem vários pontos. Por exemplo, eu não fui em nenhum dos comandos. Acho que foram representantes de Santo André, só que eu não cheguei aí. Por conta da dificuldade de locomoção até os lugares, que geralmente são em São Paulo. Até porque em São Paulo tem, tipo, o quíntuplo de escolas ocupadas do que lá onde eu tô. Então sempre ocorre por São Paulo. Como é que vocês veem a atuação a política estudantil, a União Brasileira dos Estudantes, por exemplo? Ela chegou a participar? Tem alguma vinculação? Então, nós tivemos várias entidades estudantis, porém, já recebemos, inclusive, informações de que estaria acontecendo por trás um golpe de negociação pelas nossas costas e eles não nos representam em momento algum. Filho. Maravilha. Essa posição geral aí. Tá, filho. Bom, o programa Brasilianas.org sobre as ocupações nas escolas em protesto ao programa de reestruturação proposto pelo governo do estado de São Paulo termina por aqui. Eu agradeço muito a participação da Nicole dos Santos Oliveira, que é estudante do terceiro ano médio da Escola Estadual Zé Lins do Rego, do Jardim Ângela, o Guilherme Botelho, que é aluno do segundo ano médio da Escola Estadual Professor Oscavo de Paulo e Silva, da cidade de Santo André, e Luana Nardi, que é aluna do primeiro ano médio da Escola Estadual Fernão Dias, do bairro de Pinheiros. Também agradeço a colaboração do jornalista Nelson Lim e de você aí de casa que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre, você pode continuar
colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira. Até lá.